para gravar aqui para depois colocar no YouTube. Então, a gente vai repetir esse exercício aqui, tá? Porque ele é um exercício bastante completo, tem muita informação na parte da matéria que a gente está vendo, que é a geometria plana. Tá? Ele envolve aqui fração, envolve o conhecimento um pouquinho de ciências, né, dos movimentos do Sol e da Terra, dos astros, tá? Horários, né, relógios. Então, tem bastante informação aqui que fica muito interessante a gente ver ele de novo. Então, vamos lá. Qualquer dúvida aí, vocês digam. Tá bom? Pronto. Essa lista de exercícios eu já tinha mandado lá no grupo, tá? Então, se alguém refez novamente, vamos se dedicar mais uma vez a esse exercício aqui. Professor, a gente terminou aquela aula e eu não sabia se a gente tinha que ter mais uma tarefa para casa. Aí eu vi as tarefas da turma da tarde e tinha umas 2 páginas que a gente não tinha feito. Então eu copiei no meu caderno. Uhum. Isso não fez para tarde. Sim, sim, eu lembro. Então vamos lá, ó, de novo, exercício 1 aqui. A Terra não está parada. Entre os principais movimentos que ela realiza, podemos destacar a translação e a rotação. A rotação é responsável pela determinação das estações do ano. É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Já a rotação, movimento que determina os dias e as noites, corresponde ao giro que o planeta realiza em torno de seu próprio eixo. O movimento de translação tem duração aproximada de 1 ano, ou seja, 365 dias, enquanto o de rotação, aproximada de 1 dia, ou seja, 24 horas. Então, isso aqui a gente já sabe, né? A Terra gira em torno de si mesma e também gira em torno do Sol. Aqui está o movimento indicado, tá? Então, ó, vejam que na setinha azul é o movimento de translação, né? Ao redor do Sol. É lógico que essa imagem aqui, ela é ilustrativa, né? E aqui, ó, esse pedacinho aqui representa o movimento da Terra em torno dela mesma. Então, ela gira, né? No seu próprio eixo. E aí que dá os dias e as noites. De translação dá as estações do ano, né? Agora a gente está no outono. Então, a gente está em algum momento aqui, ó, em alguma parte aqui dessa órbita que gera uma estação um pouco mais amena, um pouquinho de chuva, né? Que é representado sempre pelo cair das folhas das árvores. Mas vamos lá. Em relação ao movimento de rotação, então rotação é em torno de si mesma e tem uma duração aproximada de 24 horas, que é 1 dia. Determine o ângulo que corresponde pela Terra, determine o ângulo correspondente ao giro efetuado pela Terra em torno do seu próprio eixo após um período de. Então, aqui a gente vai fazer uma correlação entre, né, nesse primeiro exercício, entre horas e ângulos, certo? Então, ó, se a gente... Vamos começar aqui pelo ordenamento geral, que é o quê? A gente tem aqui a Terra girando em torno dela mesma, tá? Eu peguei esse círculo vermelhinho aqui em cima da Terra, ó, e coloquei ele aqui para a gente olhar nesse plano, tá bom? Então, a Terra começa aqui, vamos supor que a gente está aqui, né, em Campo Grande, começa às 0 horas, certo? 0 horas começa o movimento de rotação para a gente aqui em Campo Grande. Em outro lugar é outra hora, né? Então, às 0 horas, eu estou em 0 graus, certo? Então, vamos anotar isso aqui. Vamos até colocar de outra cor aqui, só para distinguir. Então, às 0 horas, eu estou no 0 grau. 0 graus. Certo? Aí eu vim aqui, ó, e vamos ir gradativamente aqui para a metade,
né? Bem na metade aqui, ó. Então, a Terra deu um giro de metade do dia. A metade do dia é 12 horas, certo? A gente não pode fazer uma relação direta com o nosso relógio que a gente tem na nossa casa, né? Porque a metade do nosso relógio são 6 horas, certo? O nosso relógio, alguns relógios, né, tem um giro completo de 24 horas. Não é o caso da maioria dos relógios, né? O relógio ele começa ali no 0, metade é 6 e aí termina no 12, certo? Não é o nosso caso aqui, porque a gente está falando do dia completo. Para o nosso relógio dar um dia completo, ele tem que dar 2 voltas inteiras no ponteiro pequeno, certo? Então, 12 horas. Se eu andei metade, né, desse círculo, eu andei o ângulo raso, que a gente já estudou. O ângulo raso, ele tem um valor de 180 graus, certo? 180 graus, perfeito? E aí eu vim aqui, continuei, metade do dia, que a gente chama de meio-dia, né? 12 horas. Dei outra volta completa aqui, e aí eu terminei nas 24 horas, certo? Que aí é 0 hora do outro dia novamente. Tá? Coloquei um do ladinho do outro aqui. E o valor do ângulo é uma volta completa, 360 graus. Joia? Então, esse é o mais básico aqui para a gente entender o parâmetro que a gente tem nesse exercício, tá? Então, 0 horas é o 0 grau, 12 horas é o 180 graus, que é a metade do dia, e quando eu dou uma volta completa, eu passo a ter 360 graus. Tá joia? É só tirar o mudo do microfone, Matheus, se quiser falar, tá bom? Mas falem o necessário, não precisa falar muito, senão atrapalha um pouquinho a nossa aula. Tá joia? Então, esse é o relógio nosso, tá? Não pode ser aquele relógio que é o normal, que a gente tem na nossa casa, tá? Porque é diferente. No 6 aqui, no nosso caso, vai ser 12, né? E no 12 aqui, no caso, vai ser 0 no começo e 24 no final, tá bom? Então, vamos lá. Tendo em vista isso, a gente parte aqui para o item 1, ó, 24 horas. Então, eu venho aqui e dou uma volta completa. Passou o dia todo, então a Terra girou em torno dela mesma o período todo de um dia, 24 horas. Qual é o ângulo correspondente? Né? Esse aqui é bem fácil, né? Vamos fazer ele aqui do lado. Fazer ele bem aqui, ó. Depois eu vou indicar a flechinha qual que é cada um, tá bom? Então, vou até colocar a flechinha agora aqui. Ó, 24 horas é esse aqui. Então, eu vim aqui, ó, e comecei o meu dia, tá? E dei uma volta completa. 24 horas. A Terra girou, 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 e aí começou um outro dia. Se ela girou 24 horas, qual é o ângulo que corresponde a 24 horas? A gente até tinha visto esse no exemplo mais simples aqui, né? Que é, vou colocar em laranjinha aqui, 360 graus. Perfeito? Esse é fácil, né? O primeirinho sempre é mais fácil para a gente entender o exercício. 360 graus. Tá joia? Então, aqui, ó, a resposta é 360 graus. Uma volta completa, um dia completo. Vamos para o próximo aqui, ó. 12 horas. Vou colocar aqui embaixo 12 horas. Vou indicar aqui que é o 12 horas. Saí do 0, né? Das 0 horas. E vim, dei uma volta de 12 horas. 12 horas do nosso dia é a metade, certo?
eu parei aqui, ó. Esse valor equivale-se a 12 horas. Se eu andei a metade, eu andei o que a gente chama, né, naquela classificação que a gente trabalhou lá nos ângulos, né, dos principais ângulos, eu andei um ângulo raso, que equivale a 180 graus, tá bom? Esses dois primeiros, eles são bem simples, né? 180 graus. Bora. Beleza, Matheus, já tá, compreendeu, né? Eu vou apagar esse aqui, ó, pra gente desenhar aqui. Ah, vermelhinho. Vou fazer os 6 horas aqui em cima. 6 horas. Tá? Estou no 0 hora aqui. Se a metade é 12, né? A metade da metade é 6, certo? Então, 1/4 do dia, né? A gente chama de 1/4. Quando é a metade da metade, é 1/4. Então, eu andei aqui, ó, 1/4 do dia. É como se eu dividisse essa bola aqui, né? Que representa a rotação da Terra, em 4 partes, certo? Então, eu andei aqui 6 horas. 6 horas. 6 horas equivale-se a metade dos 180 também em ângulo. Tem Né? 90 graus. 90 graus, exatamente. Né? Que é chamado de ângulo. Como que eu, como que eu, ângulo reto, exatamente. Muito bem. Ângulo reto. É o ângulo que é perpendicular, né? Professor, Fala, meu amigo. você sem querer falou 6, tipo, você falou da metade, falou 6 em vez de 9. Não, é metade da metade em horas, né? A metade do nosso dia tem 12 horas. A metade entendi. de 12 é 6, né? Metade da metade em horas. Aí depois, a metade da metade do ângulo. Aí seria metade de 360 é 180, metade de 180 é 90. Ou 1/4, né? Vamos escrever isso aqui dentro da bolinha para ficar bem completo o nosso exercício. Vou escolher outra cor aqui. Então, aqui, ó, é uma volta. Uma volta. Um inteiro, né? Aqui, ó, é metade de volta. Meia volta. Certo? E aqui, 1/4 de volta. Certo? 1/4 de volta. Vou colocar mais para baixo aqui para não tampar o 1/4 de volta. Tudo bem? Então, olha que legal, ó. Até agora, tudo certo, né? Facinho. Então, uma volta completa equivale-se a 24 horas, certo? Isso aí todo mundo já sabia. E equivale-se a 360 graus. Perfeito? Metade do dia equivale a 12 horas. A gente até chama isso de meio-dia, né? É normal a pessoa perguntar, que horas são? Aí você fala meio-dia. É metade do dia. É metade da volta, né? Meio é metade, que equivale a 180 graus. E quando a gente fala em 6 horas, ou seja, eu andei 6 horas apenas no dia, eu andei metade da metade, ou seja, 1/4. 1/4 em ângulo equivale a 90 graus. Então, ó, quando o nosso dia, né, chega às 6 horas da manhã, aqui em Campo Grande, né, agora são 7h20, mas há 1h20 atrás, às 6 horas da manhã, a Terra tinha girado 90 graus. Ela fez uma volta em torno dela mesma de 90 graus. Beleza? Quando for meio-dia, ela vai ter girado a metade, que é 180 graus. Tá joia? Vamos para o próximo. Linha.
18 horas, ó. Esse aqui vai ser 18 horas. 18 horas, alguns já até responderam aí, né? Ó, se eu andei um quarto, 6 horas. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Né? Então, quando eu divido aqui o meu círculo em 4 partes, eu vou ter partes de 6 horas. Né? Então, 6 mais 6, 12, 18. Então, aqui 18. 18 horas. Certo? 18 horas são 6 horas da tarde. Né? 18 horas é como se eu dividisse aqui, ó, o meu círculo, né, em 4 partes e eu andei aqui, ó, só esse período aqui, certo? Só não, né? Andei bastante. Deixa eu colocar tudo aqui, ficar mais fácil. Então, eu andei tudo isso daqui, ó. Eu não, né? É a Terra. 18 horas, então eu andei 6, 6, 6, certo? O 6 é igual, né? É legal a gente fazer essa comparação aqui, ó. Acho que até o Matheus fez aí, né? 6 horas é igual a 90 graus, certo? 12 horas é igual a 180 graus. Vamos colocar o 0 hora aqui, né? 0 hora é igual a 0 graus. 24 horas é igual a 360 graus. É isso que a gente descobriu até agora. Agora a gente tem que descobrir no meio aqui, né? Porque o 18, ele está no meio dos dois. Se eu sei que 6 vale 90, então o 18 vale quanto? Né? Então, ó, 6 é igual a 90. Né? 6 horas é igual a 90 graus. 18 não é 3 vezes 6? Né? Então, 18 horas é a mesma coisa que 3 vezes 6. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 90. Beleza? Entenderam? Isso aqui é uma proporção, tá? Mais para frente a gente vai estudar proporção. E regra de 3 simples. Então, se 6 horas é 90 graus, 6 não é a mesma coisa, 18 não é a mesma coisa que 3 vezes 6, então eu multiplico 3 vezes 90 para achar o ângulo de 270 graus. Tá joia? Então, esse é o comparativo que a gente vai ter que fazer. A gente fez aqui de 6 em 6. Quando a gente trabalhar 16, a gente vai ter que fazer um outro tipo de comparativo. Então, o 18 horas aqui, ó, é 270 graus. Tá? Esses ângulos, eles são os mais básicos aí, porque a gente sempre trabalha com um ângulo reto, né? E aí é 1/4 de hora ou de dia. Então, a gente, na nossa mente, né, pelo menos na do Pro, tá fixo esses 4 ângulos aí, ó. 90, 180, 270, 360. Porque normalmente a gente divide o relógio ou o círculo em 4 partes. É o mais comum. Não é isso que está no nosso relógio? Quando a gente olha no relógio lá, quais os números maiores? É no 12, no 3, no 6 e no 9, não é? É exatamente quando eu divido o relógio em 4 partes. Então, esses ângulos aqui, eles também já estão gravados na nossa mente e vocês vão ver mais para frente que isso vai ficar bem frequente. Tá bom? Pronto. Agora vamos para o último, que é o 16 graus, que é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não é muito, não. É bem fácil. É só a gente vai ter que fazer um comparativo aqui. Tá bom? Vamos lá. 16 horas. Então, eu estou no 0. No 0 aqui. E aí eu venho, ando 6, 12,
Aí, eu não posso andar até o 18, é até o 16. Aí, deixa eu abaixar aqui a tela. Não ficou legal assim. Deixa eu andar por dentro aqui para ficar mais fácil. Então, ó. 6, 12, e aí eu vou até mais ou menos aqui, ó, né? Que é o 16, ó. 16 está aqui, o 18 está aqui, né? Menos 2 horas. Então, vamos aqui colocar, né, o valor. 18, 16 horas. 16 horas. A gente até esqueceu de colocar aqui 18 horas, é 270 graus. $16 horas. Pronto. Como a gente estava fazendo divisão de 6 em 6, o 16 não é múltiplo de 6. Então, não tem como eu fazer essa comparação. Então, eu vou ter que fazer a comparação com algum número que seja múltiplo de 6. Para a gente ficar com uma expressão certinha, vamos fazer de 1 hora. Vamos descobrir quantos graus a Terra anda a cada 1 hora, porque aí é só a gente multiplicar pelo valor que a gente tem. Certo? Se 1 hora a Terra anda tanto, 16 horas a Terra vai andar 16 vezes esse tanto. Não é? Então vamos lá. Ó, eu sei que... vamos pegar o menor número aqui para minha continha ficar bem simples. Então, vamos pegar o total, né? 24 horas é igual a 360 graus. Não é? Isso que a gente viu? Agora eu quero saber, 1 hora vai ser igual a quantos graus? Quantos graus vai valer 1 hora? É isso que eu quero saber. Para quê? Para 60 eu... graus? Não entendi. 60 graus vale 1 hora? Não, calma, vamos lá. Não é 60 graus, não. Tá? Quanto que vai valer 1 hora? Como que eu faço esse tipo de problema, né? Tem o jeito de ser regra de 3 simples, proporção, mas a gente ainda não viu essa matéria. Então, vamos pensar fácil. Ó, se em 24 horas a Terra anda 360 graus, é só eu pegar o 360 e dividir por 24. Aí eu vou saber quantos graus a Terra anda a cada 1 hora, tá? Então vamos pegar aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo, aqui do lado. 360 dividido por 24. Tá certo? Porque eu ando 360 graus num tempo de 24 horas. Então aí eu faço a divisão, ó, 3 não dá, 36. Então 36 para 24, né? Tem que ser 1. 1 vezes 24, 24. Né? Sobra 12. Desce o 0. Aí eu tenho que pensar aqui, ó, é 120. Se eu colocar no 6 aqui, ó, 6 vezes 2 vai dar 12. Mas aí vai passar. Então vamos para o 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2, né? 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Certinho, ó. 0, 0, 0. Então, ó, quando a Terra anda... Quando passa 1 hora, a Terra gira 15 graus. Ó. Então, 1 hora, vamos escrever isso aqui. 1 hora é igual a 15 graus. Olha que legal isso. Essa é uma informação muito bacana para a gente. Até não precisa nem ser problema de matemática, só para a gente ter um conhecimento geral. Então, a cada 1 hora, a Terra gira 15 graus em torno dela mesma. Beleza? Então, ó, desde que a gente acordou, né? Agora é 7h30, ela andou
7 vezes e meia, 15 graus. Se o exercício está pedindo para a gente às 16 horas, então eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar 16 horas, porque passou 16 vezes 1 hora, por 15 graus. Não é isso? Então, ó, 16, vou colocar aqui embaixo. 16 vezes 15. Certo? Aí vai dar o valor que eu quero. Vamos colocar na vertical, que aí fica certinho para a gente executar. Opa, aqui. 16 horas vezes 15. Todo mundo entendeu essa questão aqui do 15 graus? Sim. 16 vezes 15. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, desculpa, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 0. 6 mais 8, 20. 14, mais 1. Vai 1, né? 1 mais 1, 2. 240 graus. Então, às 16 horas, a Terra girou 240 graus. Faz sentido? Faz, né? Por quê? Porque o 16 ele é maior que 12, né? Que é 180 graus. E ele é menor que 18, que é 270. 240 está entre 180 e 270 graus. Tá certo? Então, aqui, ó, a resposta é 240 graus. Quando a gente achou essa relação, né, que 1 hora é igual a 15, aí fica fácil. Aí ficou fácil, porque é só eu multiplicar exatamente o valor da hora, né, pelo 15 graus. E aí vai dar o que eu preciso. Vamos ver quanto que a Terra girou nesse momento, né? Vamos considerar que nesse momento é 7h30, né? Aqui está 7h33. Mas vamos considerar que seja 7h30. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nesse momento, deixa eu tirar um print aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Vocês já copiaram isso aqui? Posso apagar? Já copiei. De qualquer forma, eu vou mandar lá no grupo, tá, pessoal? Então, ó, vamos considerar agora que é 7h30, né? 7h30 é 7h30. Tá? Quantos graus a Terra girou? 7h30, né? Vamos separar 7 e depois meia, tá? Então, vamos falar 15, ou 7 primeiro, né? 7 vezes 15. 7 vezes 15. Uhum. 5. Podia ser o contrário, né? Mais fácil, né? 15 vezes 7. E aí a gente multiplica só uma vez. 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35, né? Vai 3. Opa. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Então, às 7 horas, a Terra girou 105 graus. E agora, mas é 7h30, né? Então, meia é a mesma coisa que eu dividir por 2, não é? Ou se eu multiplico por 0,5. Não sei se a gente... Acho que ainda não aprendemos isso, né? Multiplicação do número com vírgula. Mas vamos aprender. Tá? Vamos já fazer aqui para vocês se habituarem. Como que faz multiplicação de número com vírgula? Meia aqui, ó,
né, em horas é 0,3. Desculpa, 0,5. Apesar da gente colocar 30 aqui, né? Porque 30 é metade de 60 minutos, que é 1 hora, né? Como que eu faço essa multiplicação? Eu faço normal multiplicação, e aí depois eu conto quantas casas tem depois da vírgula, do lado direito da vírgula, e vou lá e coloco a vírgula no final. Vamos fazer aqui para vocês entenderem, ó. O importante é deixar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, né? E aqui no caso, o décimo embaixo de décimo. Como aqui no 15 não tem, né? Então não aparece nada. 5 vezes 5, 25. Então, ó, 25 vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. O zero eu não preciso multiplicar porque dá zero, né? Se eu somar aqui vai dar zero, vai dar na mesma. Então aqui eu venho, ó, e conto, ó. Aqui não tem nenhuma casa depois da vírgula. Aqui tem uma, então vem e conto. Uma. Aí eu ponho a vírgula. 7,5. Pronto. 15 vezes meio, ou 0,5, é igual a 7,5. Tá? Se tivesse duas casas, eu colocaria a vírgula aqui, ó. Uma, duas, aí eu coloco a vírgula aqui, ó. Aí botava um zero aqui, porque não tem como expressar assim. Mas não é o nosso caso. 7,5. Se a gente pegar 15 e dividir por 2, vai dar 7,5. Tá? Então, por isso que quando a gente faz meio, né? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Tá? Então, meio, 30 minutos, que é meia hora, a Terra gira 7 graus e meio. Aí eu venho aqui, ó, e somo esses dois valores. Então, 105 mais 7,5. Aliás, é na soma, né, na adição e na multiplicação que é importante ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, décimo, centésimo, milésimo embaixo da mesma proporção. Aí eu venho e somo, ó. Aqui não tem nada, né? Eu boto vírgula zero aqui, né? Porque o zero depois da vírgula não vale nada, do lado direito. 5 mais 0, 5. Aí eu repito a vírgula. 5 mais 7, 12. Vai 1. 1 mais 0, 1. Aqui não tem com quem somar, 112,5. Então, nesse momento, né? Há 8 minutos atrás, aliás, a Terra girou 112 graus e meio. Tá bom? Então, quando a gente achou a proporção de que 1 hora, né? Esse é o importante, ó. Tinha que ter colocado aqui em cima. 1 hora é igual a 15 graus, eu acho qualquer valor. Quantos graus a Terra girou em qualquer hora do dia, tá? Quando entra o 5 minutos, 8 minutos, fica um pouco mais trabalhoso, mas também é fácil de resolver, tá bom? Beleza, pessoal? É um exercício muito legal, eu quis fazer ele de novo, porque ele é muito completo. Vamos lá, vamos para frente. Agora, ó, a letra B é em cima da mesma informação, só que agora eu vou trabalhar o quê? Horas e frações de volta, tá? Então, vamos lá. Escreva quantas horas, então a minha resposta vai ser em horas, são necessárias para que a Terra realize em torno do seu eixo um giro de, né? Aqui a gente estava trabalhando horas e queria achar o grau. Quantos graus? Aqui a gente está trabalhando em voltas e a gente vai achar as horas, tá bom? Então vamos lá. A gente vai achar aquela mesma proporção que a gente achou no começo. Então vamos lá. 3/4 de volta é a primeira aqui, ó. Vou fazer 3 círculos aqui. Mais para cima. E aqui 2 círculos, que tem 2 desse lado aqui. Então, vamos lá. 3/4 de volta, né? 3/4, sempre que eu tiver o denominador, né, eu venho e pego e divido a minha bolinha aqui nesse número do denominador, ó.
Na fração, o de cima chama numerador e o de baixo chama denominador, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, o denominador é 4. Então, vem e divida minha bolinha em 4 aqui, ó. Para ficar fácil de eu enxergar o que eu vou fazer. Em 4. Esse aqui também em 4. Ficar um pouco torto aí, não tem problema. Esse aqui em 3, ó. Em 3, a divisão é mais ou menos assim, ó. Aqui em 8 é fácil, né? Normalmente quando a gente compra uma pizza aí, né? Ou a gente sai para comer uma pizza, a pizza normalmente vem dividida em 8 pedaços. E aqui em 6, ó. Em 6 é assim, ó, um traço reto e um X. Tá bom? Então, ó, denominador 4, dividir em 4. Denominador 4, dividir em 4. Denominador 3, dividir em 3. Denominador 8, dividir em 8. E denominador 6, dividir em 6. Vamos indicar aqui, ó, qual que é qual. Tá? 3 quartos de volta. 9 quartos de volta. 3 quartos, 2 terços de volta. 1 oitavo de volta. E 5... desculpa. Esse aqui lê como? Esse é um número misto, né? Tem um número inteiro e uma fração. 3 inteiros e 5 sextos. Tá? Vamos lá. 3 quartos de volta. Então, ó, 3 quartos. 1 quarto. 2 quartos. 3 quartos. Então, vem pinto 3. Então, eu saí daqui, ó, e fiz isso aqui, ó. Opa. 3 quartos de volta. Parei aqui. Tá? Eu quero saber quantas horas. Aí, eu tenho que fazer essa divisão, né? Eu sei que no começo é 0. Então, ó, no começo aqui é 0 horas. E na minha chegada é 24 horas, certo? Metade é 12 horas. Certo? E metade da metade é 6 horas. Isso aí a gente já tinha feito essa divisão lá atrás, né? Para fazer aquele exercício de cima, uns 6 horas aqui, ó. E aí, se eu somar aqui, né? Então, ó, cada 1 quarto é 6 horas. 3 quartos, né? Não precisava nem ter feito esse 12 aqui, ó. Vamos colocar só 6 aqui, ó. 24 horas é um dia todo. Tá certo? 24 horas é um dia todo. Se eu dividir 24 por 4, né? Porque a gente está falando em 4 partes. 24 dividido por 4 dá 6, né? 6 vezes 4, 24. Então, a cada 1 quarto, eu ando 6 horas. Tá? Se eu estou andando 3 quartos, é a mesma coisa que eu multiplicar o 6 por 3. Tá? Então, vai dar aqui, ó, 18 horas. Né? A gente já tinha visto isso aqui, ó, aqui embaixo, aqui em cima, né? Tudo bem? Então, ó, aqui eu achei a minha proporção. Qual que é a minha proporção desse exercício aqui? Vou colocar aqui, ó. 1 quarto de volta é igual a 6 horas. Tá? Por quê? Porque eu peguei 24 e dividi por 4. Isso é 270 graus? Não, a gente não é graus. Ó, ele está pedindo, escreva quantas horas. Tá? Aqui, na letra B, a gente não vai trabalhar grau. É só horas. Tá? Então, 3 quartos de voltas é igual a 3 vezes 6 horas. 3 vezes 6, 18 horas. Foi o que a gente já tinha colocado ali. Tá bom? Ah, ficou ruim aqui, hein? Juro que não tem espaço aqui para colocar. Mas entenderam? Então, eu pego a quantidade de horas total, que equivale a uma volta, porque eu estou trabalhando em horas, tá? No outro exercício, a gente estava trabalhando em graus. Por isso que a gente achou que 1 hora equivale a 15 graus. A gente achou o mínimo ali de números naturais.
Agora aqui eu estou trabalhando em horas. Então, 24 horas equivale a uma volta completa. Se eu andar um quarto, por que um quarto? Porque eu estou trabalhando com uma fração de denominador 4. Então, eu pego e fraciono o meu tempo todo em um quarto de parte, de volta. 24 dividido por 4, 6 horas. Agora, eu andei 3 partes de 4, 3 quartos. Então, eu andei 3 vezes 6 horas. 3 vezes 6, 18. Tá bom? Ah, dá para escrever aqui, ó. Aqui, ó. Vamos escrever aqui. Ó, 1 quarto de volta é igual a 6 horas. Todo mundo entendeu isso? É eu pegar o total, que é 24 horas, e dividir por 4. Posso até colocar aqui, ó, 24 dividido por 4, que é igual a 6 horas. Tá bom? Se eu estou andando 3 quartos de volta, que é isso que ele me pede no exercício, é a mesma coisa que eu multiplicar 3 por 4. Desculpa, por 6, que é igual a 18 horas. Beleza? Então, a resposta é 18 horas, nesse exercício aqui. Tá? Essa só é a descrição aqui. Pro, tem outro jeito de fazer? Tem vários jeitos, tá? Cada um acha o seu jeito aqui. Esse aqui é o que, vamos dizer assim, a gente consegue visualizar melhor. Tem uma forma que é bem rapidona de fazer. Qual que é? Eu pego a minha fração e multiplico pela a volta completa. Vamos fazer tudo desse jeito e depois eu vou fazer desse outro jeito para vocês entenderem. Então, vamos lá. 9 quartos, né? Então, 9 quartos, ó. 9 quartos. Vou colocar aqui, ó, em números, tá? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Então, eu dei uma volta completa. 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos. 2 voltas. E mais um quarto, né? 9 quartos. Tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu dei uma volta, 2 voltas e mais um quarto. Tá joia? Então, eu dei 2 voltas e um quarto. Beleza? Então, esse número aqui, ó, por que que aconteceu isso? Porque o meu numerador é maior que o denominador. Então, quando o numerador é maior que o denominador, acaba que eu chego numa fração mista, ó, que é igual a essa daqui, ó. Se tivesse colocado aqui, ó, 2, 1 quarto, desse jeito aqui, ó. Opa. 2 e 1 quarto é igual a isso daqui, a 9 quartos. Tá bom? Então, vamos lá. Cadê o texto? Então, eu vim e parei aqui, ó. Dei uma volta, vamos fazer aqui uma volta, 2 voltas e mais um quarto de volta. Tá? Aí, vamos fazer essa mesma proporção, porque está dividido por 4. Então, essa aqui vai ficar igual a de baixo, a de cima. 1 quarto de volta é igual a 6 horas, tá? Porque a gente já viu lá em cima ali que é 6 horas. Não vou colocar 24 dividido por 4 que a gente já fez. 9 quartos é a mesma coisa que 9 vezes 6, certo? Que vai dar 54 horas. Não é isso? O que que aconteceu? Deu mais de um dia, não é? 54 horas deu mais de um dia. Por quê? Porque eu dei 2 voltas e mais um pouquinho, mais um quarto de volta. Então, por isso que deu 54 horas. Tá certo? Então, uma volta é 24 horas, 2 voltas é mais 24 horas, ou seja, Professor, 40. Oi. 54 horas é 2 dias, se eu não me engano, né? É mais que 2 dias, ó. Uma volta 24 horas,
2 voltas é 24 mais 24, que dá 48. Então, 2 dias é 48 horas. Passou Então, mais um quarto. É 2 dias e um quarto. 2 dias e um quarto de volta, então é 2 dias e 6 horas. Então é como se a gente começasse essa volta meia-noite de hoje, que é sexta-feira, e a gente fosse, né, sexta o dia todo, sábado o dia todo e domingo até 6 horas da manhã. Daria exatamente 54 horas, tá? Então é a mesma coisa, ó, isso daqui eu vou escrever aqui embaixo. É a mesma coisa que 2 voltas e um quarto de volta, tá? Ou seja, cada volta é um dia, então é 2 dias e mais um quarto de dia, tá bom? Isso aconteceu porque o meu denominador é maior, desculpa, o numerador é maior que o denominador. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Agora, ó, é dividido por 3, não mais por 4. Então, a nossa proporção de 6 horas vai mudar. Então, vamos ver aqui como que vai ser. Ó, 2 terços. Então, eu andei 2. 1, 2. Então, vim aqui, pá, 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 andei 1, pá, 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 andei 2. Tá? Parei aqui. Quantas horas eu andei? Eu não, né? A Terra. Então, vamos lá. Ó. É só eu pegar a proporção. Ó. 1 terço de volta é igual a quanto? É igual ao total, que é 24 horas, dividido por 3. Né? Porque agora a minha divisão, né, do meu dia é em 3 partes. Quanto que vai dar? Vai dar 24 dividido por 3 dá 8 horas. 8 horas, né? Normalmente, essa é uma proporção de alguns medicamentos que a gente toma, de alguns remédios. Né? O médico passa lá. Tomar o medicamento tal de 8 em 8 horas. O que vai acontecer? Você vai tomar ele 3 vezes por dia. A cada dia você toma ele 3, se for comprimido, 3 comprimidos. Tá? Como a gente está com 2 terços, então 2 terços de volta é igual a quanto? Quanto que vai dar? Vamos ver se vocês entenderam. Ninguém? Professor, travou. Não, eu estou perguntando. Vocês estão ouvindo? Não tô ouvindo. 2 vezes 8. Porque se 1 terço é 8, 2 terços é 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16 horas. Ah, então você pegou os que você coloriu vezes o 8. Isso, é Ô, isso que a gente está professor. fazendo. Professor, eu entendi, só que quando você falou, meu celular apagou do nada, sozinho. Ah, tá bom. Nem eu Depois, ó, entendi. depois eu vou desenhar aqui de uma outra forma, tá? Só para a gente pegar de um outro jeito, para ver se fica mais fácil. É como se eu pegasse aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui que a gente acabou de fazer, ó. Dividir em 3. Não é isso? Se eu dividir em 3, ó, esse pedacinho aqui, quanto que ele vale? 6 horas. Não é? Esse pedacinho vale 6 horas. Esse pedacinho aqui também vale 6 horas. Ou desculpa, 6 não, né? 8. 8 horas, desculpa. 24 dividido por 3 dá 8. Aqui também vale 8 horas. E aqui também, ó. Tá joia? Então eu andei 8, eu não, a Terra. A Terra andou 8 horas e depois ela andou mais 8. 8 mais 8, 16. Fácil, fácil, né? Esse daqui, ó, vou apagar aqui só para enxergar como que esse aqui ficaria. É em 4 partes. Então, 24 dividido por 4 é em 6 horas que a gente achou aqui.
Então, 6 horas aqui, 6 horas aqui, 6 horas aqui e 6 horas aqui em cima. Se eu andei 3 partes, né, que é 3 quartos, ó, 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Ou seja, 3 vezes 6. Beleza? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando a quantidade de horas total que tem num dia e dividindo pelas partes que a gente está trabalhando, pela fração que nós estamos estudando. Beleza? Vamos para o próximo. 1/8. 1/8, então dividimos em 8 aqui, ó. Certo? Então vamos lá. 1/8 eu andei só daqui até aqui, ó. Tá? Então eu pego 24, vou ver se eu vou fazer aqui em cima, tem espaço. 24, desculpa, 1/8 de volta é igual a 24 dividido por 8, que é igual a 3 horas. Então, ó, aqui, ó, deu 3 horas. Cada pedacinho é 3 horas. Então, vou colocar aqui, ó. Esse nem precisa colocar todos, né? Porque como eu andei só um, é o que eu quero saber. Então, a Terra girou 3 horas, tá? Se ela girou 1/8 de volta, ela girou 3 horas. Então, aqui vale 3, aqui vale 3, 3. Todos esses pedacinhos, cada um deles vale 3 horas. Como eu andei só um, então é próprio 3. Se eu tivesse andado 2, seria 6. Se eu tivesse andado 5, aí seria 5 vezes 3, 15. Tá? Então, aqui, ó, 3 horas. Prof, essa foi a mais fácil de todas, né? Essa era facinha, né? Muito fácil. Agora é essa, ó. Ó, vamos prestar atenção aqui na fração que eu tenho, né? É uma fração mista. 3 inteiros, então o que vai acontecer? Eu vou dar 3 voltas inteiras. Então vão ser 3 dias. E mais 5 sextos. Então eu vou andar, ó, uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Então, 3 vezes 24, tá? Então vamos particionar aqui primeiro, né? Se eu tenho 3 inteiros, é 3 vezes 3 voltas. 3 voltas é igual a 3 vezes 24, certo? 72 horas. Então, eu já sei que em 3 voltas a Terra girou 72 horas, tá? Mas não é só 3 voltas, é 3 voltas e 5 sextos. Então, eu vou vir aqui, ó, e andar esse pedaço, esse, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que cada pedacinho desse vale? Aí a gente vai ter que fazer a proporção, ó. Qual que é a proporção? É por 6, né? Então, 1 sexto de volta é igual a 24 dividido por quanto? Por quanto, pessoal? Por 6? Por 6, exatamente. Está dividido em 6 partes a volta da Terra. 24 dividido por 6 são 4. São 4 horas. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, vale 4 horas. Ó. 4 horas. 4 horas. 4 horas. 4 horas. 4 horas. E 4 horas. Tá bom? Quantos que eu andei? 5, né? Então, sair daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Andei até aqui, ó. 5. Se a aula vai até às 9 horas, tá? Se em uma eu andei 4, então é só eu multiplicar, né? Então vamos lá. 5 sextos de volta é igual a 5 vezes 4, que é 20 horas. Beleza?
Esse aqui dá para até colocar aqui embaixo, ok? A gente vai fazer uma soma aqui, ó. Então, nas 3 voltas, eu andei 72 horas. E nas 5 sextos de volta, eu andei 20 horas. Quanto que eu andei no total? Eu venho aqui e somo. Só somar essas duas aqui, ó. 2 mais 0, 2. 7 mais 2, 9. Então, no total, ó, a Terra deu uma volta, desculpa, deu 3 voltas e 5 sextos, e com isso ela andou 92 horas. Foi bastante, né? Beleza, gente? Esse exercício é um exercício que é trabalhoso, mas ele é simples. A gente só tem que achar, né, essas divisões aqui, ó. Depois que a gente achou essas divisões, fica muito fácil. E como que eu acho essas divisões, Pro? Eu pego o total. Qual que é o total de uma volta? 24 horas. Então, beleza, 24 horas. Qual que é o denominador que eu estou trabalhando? O denominador é o númerozinho que fica na parte de baixo. Tá? 4. Então, eu pego o meu total e divido pelo esse denominador. Então, 24 dividido por 4. 24 por 4, 6. Então, cada partezinha dessa, ó, vale 6. Aqui, mesma coisa, ó, 6, 6, 6. Só que eu dei 2 voltas. Então, ó, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 6, 42. 42 mais 6, 48. Mais uma. 48 mais 6, 54. Tá lá, 54. E aqui? Em 3 partes. Então, 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, 8. Eu andei 2, então 8 mais 8, 16. Pronto, matei a charada. E esse daqui? 8. Ó, o denominador, 8. Então, 24 dividido por 8 dá 3. Eu andei uma só, então foi apenas 3. E esse? O denominador é 6. Então, 6. 24 dividido por 6, 4. Então, cada partezinha vale 4 horas. Só que eu dei 3 voltas. Então, uma volta é 6 vezes 4, né, que é o próprio 24. Então, uma volta, 24. 2 voltas mais 24, dá 48. Mais uma volta, dá 72 horas. E mais 5 sextos. Então, 72 horas. Mais 4, 76. Mais 4, 80, mais 4, 84, mais 4, 88, mais 4, 92. 92 horas. Beleza? Então, vamos tirar um print aqui e aí eu vou mostrar o outro jeito de fazer. Que é um pouco mais rápido, tá? Mas exige uma concentração maior, vamos dizer assim, para a gente não errar. Olha lá. 3 quartos de volta. Qual que é a conta aqui para a gente resolver rápido, tá? Eu sei que uma volta é 24 horas, certo? Então, o que que eu faço? Eu pego 24, vou escrever aqui, ó, o total, 24 horas, e multiplico pelo número que está aqui, ó. Nesse caso, 3 quartos. Então, 3, multiplicação aqui pode ser um pontinho, pode ser o xizinho, ó, tá? Pro, como que eu faço essa multiplicação? Muito simples. Multiplicação de fração, né, é o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Mas esse 24 não tem denominador. Quando não tem, é 1. Porque 24 dividido por 1 é 24. A divisão por 1, ela é indiferente, né? Mas tem um outro jeito, ó. O que que eu faço? Eu pego 24 e faço o quê? Ó? Divido pelo denominador. Então, ó, divido pelo denominador. E depois desse resultado, eu multiplico pelo numerador. Vou tirar esse igual aqui, para ficar fácil. Aqui, ó. Vou fazer aqui de outra cor. Então, ó, 24 dividido por 4. Então, ó,
sinal de divisão. O resultado eu multiplico por 3. Sinal de multiplicação. Beleza? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Vamos ver quanto que dá? Então, vamos lá. 24 dividido por 4 dá quanto? 5. Não. Dá 6. 24 dividido por 4 dá 6. 20 por 4 dá 5. Tá? Então, 6 vezes 4, 24. Então, 24 dividido por 4 dá 6. Beleza? Vezes 3 dá quanto? 6 vezes 3? 18. 18. Pronto. Qual que era o resultado que tinha dado aqui? 18. Não é? Sim. Sim, 18. sim, eu copiei tudo. Né? Viu? Então, ó, esse aqui. Vamos fazer esse aqui, só para a gente tirar todos a limpo, né? Qual que é o total? 24. Então, 24. Deixa eu fazer um círculo em volta dele aqui para não confundir com o outro. Vamos lá. 24 vezes 9/4. Então, de novo, ó, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Dentro aqui. 24 dividido por 4, a gente acabou de ver que é 6. Então, 6. 6 vezes 9 dá quanto? 56. 54. 54. Então, pronto. 54 o quê, né? A gente tem que saber o que a gente está trabalhando, ó. Horas. Então, aqui vai ser 18 horas. E aqui 54 horas. Show de bola, né? Agora esse, ó. Esse eu vou fazer aqui em cima. Professor, depois você vai postar os prints no grupo? Sim. Tá. 24, que é o total, vezes... Vou colocar aqui na frente, ó. Que aí já tenho 2/3 aqui. 24 vezes 2/3. Ó. Então, 24 dividido por 3 vai dar, depois multiplicado por 2. Quanto que dá 24 por 3? 28. Vai ser 8. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 2, 16. 16. Que é o que a gente estava fazendo, tá? Essa só é uma forma mais direta, tá? Esse daqui, ó. A gente sempre tem que lembrar o total, tá, pessoal? Que é o 24. No nosso caso é 24. Aqui, qual que era o total na letra A? Se a gente estava trabalhando... Aqui a gente está trabalhando em horas. O total de um dia são 24 horas. Aqui a gente estava trabalhando em ângulos, ó. Então, o total de ângulos para uma volta é 360. Então, aqui a gente tinha que trabalhar em ângulos, tá? Mas nesse caso aqui não dava para fazer isso porque a gente estava com números inteiros aqui, horas, né? Se a gente tivesse fracionado, era diferente. Só dá para fazer nesse caso aqui. Ó, 24 vezes 1/8.
Como a multiplicação por 1 não faz diferença, então aqui, ó, eu divido por 8 e depois se eu multiplicar por 1, vai dar na mesma. Então, mas só para a gente seguir essa regrinha, né? Então, ó, 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 1 dá o próprio 3. Ah, e esse daqui, Pro? Ah, esse aqui é um pouco diferente. Esse aqui, a gente já tem um número inteiro aqui, ó. Né? Então, a gente tem duas formas. Ou a gente transforma esse aqui num número fracionado, em vez de ser um número misto, ou a gente multiplica por 3 e depois multiplica por 5/6. Né? A forma de transformar isso aqui num número misto é essa forma que eu estou fazendo aqui. Ó. 3, nesse caso aqui, a gente só multiplica e soma. Qual que é? É 3 vezes 6, nesse caso aqui é diferente, ó. Para transformar em número misto, ó. 3 vezes 6, que é igual a 18, mais 5. Então, 3 vezes 6, 18, mais 5, 23. 23 o quê? 23 sextos. Esse número aqui, ó, é a mesma coisa que esse, tá? 23 sextos é a mesma coisa que 3 inteiros e 5 sextos. Aí eu venho aqui, ó, e multiplico pelo 24, ó, vezes 24. Então, aí o que eu faço? De novo, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Aqui essa multiplicação ficou um pouco mais difícil, porque multiplicar por 23 é bem grande, né? 24 dividido por 6 dá 4. Professor, Oi. do nada eu parei de ouvir você. Tipo, você tava falando e eu não tava ouvindo. Nesse exercício aqui, no último, Ah, aham. esse aqui, o que a gente fez? Ó? A gente pegou esse número aqui, ó, 3 inteiros e 5 sextos, e transformou ele numa fração. Ele é um número, quando tem esse ó, inteiro e fração, ele é chamado de número misto. Por que misto? Porque tem duas coisas diferentes, um inteiro e uma fração. Como que eu faço essa transformação? Eu multiplico pelo denominador e somo com o numerador. Então, 3 vezes 6, 18. 18 mais 5, 23. Então, 3 inteiros e 5 sextos é a mesma coisa que 23 sextos. Tá? Achei a fração, multiplico pelo 24 horas que a gente já estava trabalhando nos outros exercícios. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 23, aí a gente tem que fazer 4 vezes 23, né? Vamos fazer aqui direto, ó. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 92 horas, que era o que tinha dado, né? Beleza? Então, olha só, outra forma de fazer, de forma mais direta, tá? Por que o Pro fez daquele jeito primeiro? Porque daquele jeito a gente consegue enxergar, né, no desenho bonitinho, quanto que vale cada período do tempo, dividido pelas frações aí que a gente pode fracionar esse tempo, né, essa volta da Terra. Tá bom? Vou tirar um print aqui também desse. Esse daqui é o último, tem como fazer de outro jeito? Tem também. Então, eu multiplico, como a gente fez, 24 vezes 3, né, que dava 72, e aí depois eu multiplico 5 sextos aqui, que vai dar 20. Tá? Então, dá para fazer separado também, ao invés de transformar em número misto. Mas fica legal a gente entender aí também como é que é o número misto, transformado em fração novamente. Pro vai ali pegar uma água e já volta rapidinho. Também vou. Aí, se vocês quiserem fazer nesse exercício aqui, ó, pode fazendo, tá? O número 2. Professor, Oi. se eu não me engano, a gente já fez essas atividades, né? Já, a gente não fez tudo, né? A gente Tá parou numa anotado no meu parte. caderno. A gente parou nessa parte. Não. A gente não fez esse aqui, ó. É.
Matheus, coloca o microfone um pouco mais Também longe. a gente não fez. Esse aí a gente fez. Vamos para frente, então, aqui, ó. Esse aqui acho que a gente fez também, né? Nossa, vamos mas fazer... é tão Vamos fácil. fazer... esses aqui são fáceis. Aquele outro ali que é o mais complicado. Por isso que eu quis fazer de novo esse daqui, ó. Ele é mais trabalhoso, né? Então, vamos lá. Esse daí esse aqui eu copiei no meu caderno. Que tava tomando a tarde lá, achei que ele ia copiar, então eu copiei. Aham. Ó, sem instrumento, sem utilizar instrumentos, associe cada ângulo indicado à sua medida, escrevendo a letra correspondente. Depois classifique cada ângulo em agudo, reto, obtuso ou raso. Então a gente olha para esses ângulos aqui e a gente vai classificá-lo, a gente vai ligar, né, qual letra que vale ao lado aqui e depois classificar, né, se é agudo, reto, obtuso ou raso. Então, é legal sempre a gente começar por aqueles que são mais fixos na nossa mente, né? Que são aqueles que a gente trabalhou lá. Nulo, reto, raso, agudo e obtuso, né? Os três que são fixos, né? É o reto, o raso e o nulo, né? Aqui não tem o nulo, só tem o ângulo reto e tem o ângulo raso. Então, eu vou ligar aqui com setinho, tá? Então, ó, 90 graus é o ângulo reto. Então, vou até já colocar aqui, ó, reto. Não, mas vamos fazer a ligação primeiro, né? Porque ele quer saber é do lado de cá. Então, o reto, deixa que o Pro escreve, tá? O reto, ele é aquele que é perpendicular, né? Lembra das retas perpendiculares, concorrentes perpendiculares? Eles formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Normalmente é as esquinas das ruas. É uma rua que vem assim e vem assim, normalmente, tá? Tem ruas que é mais em diagonal, mas a maioria é assim, no nosso caso aqui, que é uma cidade plana. 90 graus, tá? Então aqui, ó, dentro aqui, escreve letra B. Eu não vou colocar aqui porque é muito pequenininho. Então esse aqui é o ângulo reto, tá? Lembra que a gente falou que o ângulo reto, ele é representado dessa forma aqui, ó, quando você tem um quadradinho com um pontinho no meio. Sempre que vocês verem essa figurinha aqui, tá? É um ângulo reto. O próximo mais fácil aqui é o raso, né? O raso é a metade de um giro, né? Metade da pizza aqui, ó. Raso. Aí vem os dois aqui que não são sempre a mesma coisa, não são sempre o mesmo ângulo, né? Eles podem variar aí, porque eles estão dentro de uma faixa, né? Tem a faixa do agudo. Qual que é a faixa do agudo? É maior que 0 e menor que 90. Então, ele vai do 1 até o 89, certo? E o obtuso? O obtuso, ele é maior que 90 e ele é menor que 180. Então, ele vai do 91 até o 179, tá? Então, vamos começar pelo de cima aqui, ó. É maior que 0 e é menor que 90. Então, ele é 50 graus nesse caso aqui, é um ângulo agudo. Qual desses dois representa, né? É a letra D, né? Porque o ângulo reto seria aqui. Ele é menor que o ângulo reto, então logo ele é um ângulo agudo. Tá joia? Agudo. Agudo lembra de fininho, lembra? Eu falei da voz das mulheres, das meninas, que é uma voz mais fininha que a dos homens. Então é pequenininho, lembra disso. E o obtuso é o mais grave, é aquele que é mais grosso. Certo? É só um comparativo. Só sobrou esse aqui, né? E se a gente comparar aqui com o ângulo reto, o ângulo reto seria aqui, ó. Então passou do ângulo reto, ó, a maior. Então ele é o ângulo
Oi. Não era para ser o intervalo? Não, o intervalo é depois das 9 horas. Eu ia buscar água, mas eu não busquei, não. Ah, tá. O intervalo é 9 horas. Pode falar. Que horas terminam as aulas? Tipo, todas as aulas vão terminar em que hora? 11 horas. 10h40. 11h40? Acho que é 11 horas, não é? 10h40, mais ou menos. É 10h40 termina todas as aulas. A aula do professor termina 9 horas. Tá bom. O Pro não sabe. A minha aula eu sei que é das 7 às 9. Belezinha aqui, pessoal? Então, esse é bem facinho, né? É só para a gente gravar aí essa concepção dos tipos de ângulos que a gente tem. Tá? Alguns deles são fixos, né? Que no caso nosso era o nulo, o reto e o raso. Não muda o valor. Agora, o agudo e o obtuso, eles não são, eles são variados, né? Porque eles estão dentro de um intervalo, né? O agudo de 1 a 89. Então, pode ser qualquer ângulo nesse meio termo, inclusive os com vírgula, né? Tipo 75,5 graus. Também é um ângulo agudo. E o obtuso também está dentro de um intervalo, que é a partir do 91 até 179. Tá joia? Vamos fazer nesse aí que eu vou pegar água ali. Professora, eu estava copiando. Depois eu mando lá no grupo, meu bem, tá bom? Copiem esse daqui, ó, e tentem fazer ele aí, enquanto eu vou buscar uma aguinha. Então eu vou buscar. Meu Deus, que barulho é esse? Vamos lá. Observe as retas RST. Né? Lembra que eu falei que as retas, elas são retas, semirretas ou segmentos de retas, elas são representadas por letra minúscula. Então tá aqui, ó, RST. Em relação a essas retas, resolva. Quais são paralelas? Né? Qual que é paralela a outra? Retas paralelas são aquelas que nunca vão se cruzar. Por que que elas nunca vão se cruzar? Porque elas estão a uma mesma distância uma da outra, sempre, do começo ao fim. Ou seja, elas estão na mesma inclinação e nessa mesma distância. Né? Qual dessas duas é paralelas? Né? A reta R com a reta S. Porque ó, no começo ela está na distância de 4 centímetros e no final também.
E quando a gente traça uma reta concorrente a quando a gente traça aqui a medida entre elas, vai formar, nesse caso aqui, ó, formou, né, um ângulo reto, né, traçou uma reta perpendicular. Então, vai dar um ângulo perpendicular no começo, no encontro da reta R e também na reta S. Não mostrou aqui, mas aqui também na reta R vai dar um ângulo perpendicular, um ângulo reto, desculpa. Tá bom? Então, ó, quais são paralelas, né? As retas R e S. Vou colocar só para a gente. Porque estão distanciadas na mesma medida do começo ao fim. Ou seja, elas nunca vão se cruzar. Então é a mesma coisa que a gente dizer isso aqui, ó. Lembra que eu falei a representação é essa aqui, ó. R é paralelo a S. Tá? É assim que a gente escreve quando é paralelo, ó, com duas barrinhas deitadas. Tá bom? Escreva os pares de retas concorrentes. Né? Concorrentes são aquelas que em algum momento elas vão se cruzar porque as distâncias não são as mesmas. Então, ó, aqui ficou bem nítido, né? A reta R e a reta S e a reta T. Por quê? Porque no começo está na distância de 5, no final está na distância de 6. Então, se a gente prolongar essas duas retas aqui, ó, prolongar ela até lá na frente, e essa aqui também, ó, em algum momento elas vão se cruzar, tá vendo? Ó? Elas vão diminuindo a distância entre elas. Então aqui já está num 3 centímetros, por exemplo. Então lá mais na frente elas vão se cruzar. E da mesma forma essa daqui, ó. Porque a hora que eu traçar aqui, ó, ela não vai se cruzar com essa, mas ela vai se cruzar com essa, porque essa está vindo uma angulação mais para cima, né? Uma angulação diferente dessa. Então, quais são os pares de retas aqui concorrentes, né? S e T. E vou colocar um ponto e vírgula aqui, tá? E R e T. Então não é só a S e a T, é a R e T, porque quando eu somar aqui, ó, 4 mais 5 dá 9, 4 mais 6 dá 10. Então elas não estão na mesma distância sempre. Elas estão em distâncias diferentes aí, tá? Então aquela que é paralela na outra não vai ser paralela a essa. Joia? Então, aqui os pares são S e T e R e T. Tá joia? Vamos tirar um print aqui e bora para frente.
De acordo com a imagem, classifique em verdadeira e falsa as alternativas a seguir. Depois, reescreva as alternativas que você classificou como falsa, corrigindo-as. Então, olha lá. Então, eu vou olhar a imagem, vou colocar aqui o que é verdadeiro, o que é falso, e depois eu vou explicar aqui. Explicar não, vou escrever de uma outra forma para que ela seja corrigida, tá? Então, vamos lá, ó. A reta R e S são concorrentes? Então, vamos lá. Reta R, aqui, e reta S são concorrentes? Não, né? Por quê, ó? Tá vendo, ó, que as duas são perpendiculares à reta U, então elas estão na mesma inclinação. Elas estão na mesma distância aqui no começo, ó, é a mesma distância que aqui no final, tá? Por quê? Porque eu estou olhando para isso aqui, ó, para os ângulos que foram formados quando ela cruzou a reta U. Se não tivesse representado isso aqui, eu não poderia afirmar isso. Mas aqui eu posso afirmar porque formou um ângulo reto. Então, essas duas retas aqui, elas não são concorrentes. Opa. F de falso. Então, ó, vamos escrever aqui, ó. As retas R e S. Opa. Eu estou escrevendo entre aspas para discriminar aqui, tá, gente? São paralelas, tá? Não são concorrentes, elas são paralelas. Tá joia? Agora vamos ver a próxima. O par de retas T e V. Então, T. Vamos lá. T e V. É paralelo? São paralelas? São. Por quê? Por quê, Pro? Porque aqui, ó, tá vendo que quando ela cruza a reta U, a reta T dá um ângulo de 40 graus, e quando a gente cruza a reta V com a reta U também dá um ângulo de 40 graus, então elas estão na mesma inclinação. Então a distância entre elas aqui, ó, passou um pouquinho, né? A distância entre elas aqui é a mesma distância entre elas aqui até o final, tá? Então essa aqui, ó, ela é verdadeira. Tá joia? As retas as retas R e U são perpendiculares entre si, assim como as retas R e S. Então vamos lá. A reta R e U são perpendiculares entre si? São, né? Por conta desse ângulo aqui, ó. Entre elas, ó, elas são concorrentes perpendiculares, que quando elas se cruzaram, formou um ângulo de 90 graus. Assim como as retas R e S, então a R e U é perpendicular assim como a reta R e S? Não, né? Essa primeira parte está certa. Essa outra parte não está, né? A gente já viu que a R e S, elas são paralelas. Elas não são concorrentes, muito menos perpendiculares. Então, qual que é a resposta certa aqui? Como que escreveria? Seria assim, ó. As retas R e U são perpendiculares entre si, assim como as retas S e U, né? Porque aí sim, a S e a U, elas também são perpendiculares, né? Veja que formou também um ângulo de 90 graus aqui, ó. S e U, R e U. Aí beleza, tá? Letra D.
A reta S, então vamos lá. Reta S é perpendicular à reta U? É. Ok, primeira parte, ok. E a reta V é oblíqua à reta R? O que é oblíqua? Quem lembra? Não sei o que é isso. Ninguém lembra? Oblíqua é quando uma reta ela é concorrente, ou seja, ela vai cruzar com a outra e dá um ângulo diferente de 90. Então, a gente tem retas paralelas que nunca se cruzam, retas concorrentes, são aquelas que se cruzam. Dentro da reta concorrente, a gente tem duas classificações, né? Perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus, e oblíqua, que forma um ângulo diferente de 90 graus. Então, a reta V é oblíqua à reta R, ó. Reta V, essa daqui, ela é oblíqua à reta R. A reta R é essa, ó. É, né? Porque vamos estender elas aqui, ó. Ó, se eu estender a reta V aqui, ó, e estender a reta R, ó, elas formam um ângulo aqui, mas ela não é um ângulo de 90 graus, é diferente de 90 graus. Então, tá certo. Então, ela é oblíqua. Então, essa aqui é verdadeira, tá? A reta S é perpendicular à reta U e a reta V é oblíqua à reta R. Tá? Formou um ângulo aqui, ó, diferente de 90 graus. Que é o mesmo 40 graus aqui, tá? Mais para frente, lá pelo 8º, 9º ano, a gente vai ver isso daqui. Quais os ângulos aqui. Com esse ângulo aqui, a gente consegue achar esse. Então, ok. Por último, o ângulo formado entre a reta R e U. Vamos lá, R e U. R e U. É obtuso? É ou não é? É. Sim. Não, né? É um ângulo reto, não é um ângulo obtuso. Olha aqui, gente, ó. Quadradinho com uma bolinha no meio. Quanto que vale esse ângulo aqui? 90 graus. 90 graus é um ângulo reto. Então, aqui a resposta certa seria o ângulo formado entre as retas R e U é reto. Só tem alguém que ativou o microfone sem querer e tá abusando do microfone, pelo amor de Deus. Tá joia? Todo mundo entendeu? Sim. É só olhar para a angulação aqui, tá? Quando a gente falou de retas paralelas, retas concorrentes, concorrentes oblíquas e concorrentes perpendiculares, a gente falou bastante dessa questão da angulação. Se elas estão na mesma angulação, o que é angulação? Ó, tá vendo aqui, ó? Peraí. Aqui, ó, 40 graus é um ângulo. Aqui também é 40. Então, a reta V e a reta T, em relação à reta U, elas têm 40 graus de ângulo. Então, elas estão na mesma inclinação, ó. Tá vendo? Elas estão seguindo um mesmo ângulo até o final. Por isso que elas já são retas paralelas. Aqui, ó, reta S e reta R, elas também estão na mesma inclinação. Ó. Tá vendo que formam um ângulo de 90 graus com a... Então, elas também são paralelas. Então, aqui, ó, o que a gente pode dizer? Que a reta R é paralela à reta S, tá? Vou escrever aqui do lado, ó. A reta R é paralela à reta S e a reta T é paralela à reta V. Tá? A gente pode tirar essa conclusão dessas daqui. Consequentemente, a reta S ela é concorrente da reta T, a reta R também é concorrente da reta T. Então, as demais são todas concorrentes. Aí tem as concorrentes perpendiculares
que é RS com U, e as concorrentes oblíquas, que é TV com U e TV com RS. Tá beleza? Então, vou escrever isso aqui também, ó. R e S concorrentes perpendiculares com U. Tá? T e V concorrentes oblíquas. Ô, prof, isso que você está escrevendo é uma questão ou só Não, é uma é uma informação a mais para a gente enxergar aqui, tá? Então, ó, reta S e reta S, R e S é perpendicular à reta U, uma concorrente, porque elas se cruzam, só que no cruzamento ela forma um ângulo de 90 graus, por isso que são perpendiculares. E a reta T e reta V, elas são concorrentes da reta U, porém são concorrentes oblíquas, porque elas no cruzamento elas formam um ângulo diferente de 90 graus. Tá certo? E aí, consequentemente, a reta S e R, elas são oblíquas também com a reta T e V. Então, ó, R e S concorrentes oblíquas com T e V. Tá joia? Então, essas 5 informações aqui, ó, são a parte, né, das questões que a gente respondeu aqui, mas são muito importantes para a gente entender o conjunto geral do exercício. Reta R é paralela à reta S, reta T é paralela à reta V, e as outras são concorrentes, perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus e oblíquas quando formam um ângulo diferente de 90 graus. Tá bom? Vamos embora para frente para a gente terminar esse exercício aqui. É o último aqui, né? O 6. Ó, aqui até faltou a letra E. Ó. O ângulo formado entre as retas R e U é obtuso? R e U é obtuso? Não, né? Ah, não, a gente já respondeu, né? É reto. Observe o relógio. Considerando... Ah, tem mais aqui, ó. Mas esse aqui nós vamos deixar. Ó. Acho que nem vamos resolver esse aqui, que vai ser muito repetitivo. Observe o relógio. Considerando as retas que contêm os ponteiros dos minutos e das horas desse relógio em cada instante, determine o número de vezes que essas retas ficarão perpendiculares em horários exatos no período de um dia. Então, ele quer saber aqui, ó, quantas vezes e quais essas horas que vão formar um ângulo perpendicular entre os ponteiros, né, em horários exatos. Então, nos horários que é meio-dia, 1h, 2h, 6h, não 4h30, 5h15, não. É nos horários exatos. Então, a gente vai pegar o ponteiro do minuto e o ponteiro da hora e achar quando que eles vão ser perpendiculares. Tá bom? No horário exato, o ponteiro do minuto está sempre no 12, né? Então, no horário exato, o ponteiro do minuto está sempre no 12. E, ó, interessante a gente saber ó, que é no período de um dia. Então, é de manhã e à tarde. Então, vamos lá. É só a gente lembrar do exercício que a gente fez lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui já tem um círculo, né? Não vou nem desenhar. Ó, o ponteiro da hora, do minuto, sempre vai estar aqui, tá? Então, eu vou repetir a cor aqui desse ponteiro, que é laranja. Então, o ponteiro do minuto sempre vai estar no 12, ó.
tá? E o ponteiro da hora vai ter que formar um ângulo de 90 graus. Quando é que vai fazer isso, né? Perpendicular. Aqui. Tem que ser pequenininho, né? Pequenininho. Lembra da divisão lá em graus, né? É 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus. Então, vai ser nesses 3 momentos, né? Porque, ó, vai estar aqui, ó, entre o 12 e o 3, 90 graus, certo? O 6 vai dar 90 graus? Sim. Não, né? Vai dar 180 graus. Então, o 6 não é. Então, não prestaram atenção, né? Considerando a hora exata, tá, pessoal? Porque se o ponteiro grande estivesse no 3, aí daria 90 graus. Mas ele está falando em horas exatas, ó. Horários exatos, ó. Então, é só em horas exatas. Então, vai ser às 3 horas e às 9 horas. Né? Esses 2 horários. Então, aqui, ó, vai ser quantas vezes no dia? 2. Quem mais? Vão ser, ó, 4 vezes, pessoal. Por quê? É 2 horas de manhã e 2 horas no período da Faz tarde. sentido. De manhã e de tarde, né, professor? Isso, ó. Então, é 3 horas da manhã, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, que são 15 horas, e 9 horas da noite, que são 21 horas. Certo? Fácil, né? Só tem que prestar bastante atenção, ó, porque o Pro colocou aqui no 6, ó, e a gente já estava fazendo errado, estava comendo bola, né? No 6 não forma um ângulo de 90 graus em horários exatos, tá? Se ele não falasse em horários exatos, aí seriam muitos minutos. Por quê? Porque o ângulo de 90, ele não só forma nesses 4 quadrantes aqui, ó, tá? Como assim, Pro? Olha aqui, ó. Se fosse em horários quebrados, ó, poderia ser aqui, ó, né? Desse jeito aqui, ó. Então, 3 horas, aí depois o ponteiro do minuto estaria aqui, o da hora aqui, então seria 6h15, aí poderia ser 6h45, se bem que o ponteiro não fica exatamente no mesmo lugar, então não tem como considerar isso. Mas se fosse considerar, aí eu poderia ter um círculo assim também, ó, dividido em 4 partes, desse jeito aqui, ó, em X, ó, na parte do X aqui, ó. Porque aqui dá 90 graus também. É um 90 graus um pouco girado, tá? Então, é importantíssimo que a gente entenda aqui, ó, períodos exatos, tá? Porque só no período exato também vai estar exatamente em cima do número. Tá bom? Beleza, pessoal? A gente vai terminar um pouquinho mais cedo, que a gente já terminou os exercícios. Tá joia? Obrigado aí, viu? Bom final de semana para vocês. Sábado e domingo maravilhoso aí. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo ou no meu particular, tá? Depois eu vou mandar lá o print de todos os exercícios que a gente Professor, fez. boa semana, até semana que vem. Bom final de semana para vocês aí. Fica com Deus. Tchau, professor. Tchau. Obrigado Tchau. pela aula. Obrigado pela Valeu. aula. Professor! Ah, Falou.